Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Eu penso assim, Paulo, que são coisas que merecem ser divulgadas, né? Várias pessoas me falaram que é um alento quando perde um ente querido, as pessoas que não têm muito conhecimento do outro lado, né? Dependendo da religião que pratica. Então, são É, coisas que merecem ser divulgadas, né? Eu penso com assim, certeza. É. a minha intenção, pelo menos, é essa, de Uhum. poder acalentar algum coração melhor ainda, né? Com certeza. Está na hora da gente fazer essa conexão entre as experiências e as tradições religiosas, os mitos, né? E aí a gente faz um confronto e muita coisa a gente confirma e muitas coisas a gente vai descartando, né? Alguns excessos de religião e alguns outros a gente vai reafirmando. Por exemplo, eu gosto muito, né, dos ensinamentos de Jesus, né? E até hoje, Sim, a essência do ensinamento dele eu venho confirmando através das EQMs. E EQMs e outras experiências, né, espirituais. E, ao mesmo sim, tempo, muita coisa de religião que foi agregada, né, e que hoje são doutrinas e tudo mais, vão ficando obsoletas. A gente vai vendo que não é bem por aí e tal. Aí é muito importante esse compartilhamento, porque nos ajuda muito, né, a compreender melhor a verdade sobre a existência, né? sim. Algumas pessoas, algumas religiões até, elas se baseiam na morte do Cristo, né? É, E, na verdade, a gente tem que se basear ao contrário, na vida que ele viveu, né? E a é, gente pensa assim, nas coisas boas que ele nos deixou, e não na morte, no sacrifício, nos exato, é. momentos difíceis, né? Uhum, Então é concordo. importante isso, né? Uhum, As coisas verdade, boas, isso. vivenciar as coisas boas, né? Dizendo que hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Giselda. Ela é arquiteta, minha colega de trabalho, né, na área que eu trabalho também, que eu também sou arquiteto. E ela mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e passou por uma EQM. E agora ela vem compartilhar com a gente essa experiência. E eu quero iniciar agradecendo a Giselda pela generosidade dela de estar aqui com a gente hoje, acrescentando essas informações que vão nos ajudar bastante a compreendermos melhor, né, sobre quem nós somos, sobre a nossa existência, como funciona todo esse sistema aí cósmico que rege a nossa vida. Bem, Giselda, fique à vontade para fazer o seu relato. Se quiser acrescentar alguma informação sobre você, fique à vontade também. Obrigado. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Olá, é um prazer muito grande para mim estar aqui, compartilhar essa experiência que é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano, eu acredito. E realmente estou muito feliz de estar aqui. Eu, como o Paulo falou, né, eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu venho de uma família católica, apostólica romana, e há mais de 30 anos atrás, logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a me questionar sobre a vida, a morte, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, até porque eu perdi meu pai bem jovem, eu tinha 13, 14 anos, e não entendia muito bem sobre nada dessas coisas, então eu comecei a me questionar. E eu passei por várias religiões, na verdade.
fiz fiz uma peregrinação por várias religiões. E a religião que me trouxe essas respostas foi o kardecismo, o espírita, a doutrina espírita kardecista. Então, eu fui para o kardecismo e lá eu tive as respostas que eu não tinha. Sou kardecista até hoje. E também, em 2019, eu iniciei na prática do budismo, que praticamos até hoje, o budismo Nichiren, onde a gente recita o Sutra da Flor de Lótus diariamente, todos os dias, eu e minha filha. E, enfim, trabalho e tenho uma vida normal como todo mundo. E o ano passado, em janeiro do ano passado, completou um ano, eu tive Covid. E eu tive uma parada cardiorrespiratória, estava em casa e eu morri, né? Morri, fui para por alguns minutos, alguns segundos, eu não sei dimensionar o tempo que foi, mas eu não conseguia, eu cheguei num estágio que eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar, eu não conseguia mais nada, porque foi assim, em 3 dias eu fiquei muito mal mesmo, sem medicamento. Na minha cidade não tinha nem nas farmácias o kit para fazer os exames, foi no auge ali da pandemia, né? Os postos de saúde todos lotados, enfim, não tinha onde recorrer. E eu fiquei em casa, estava em casa e eu saí do corpo, né? Fui para um lugar, um campo verde muito bonito, né? Eu me lembro, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu senti, eu comecei a respirar. Nossa, eu fiquei numa felicidade tão grande, porque eu falei, olha, eu estou respirando, que eu não conseguia mais respirar. Eu estou respirando. E eu não caminhava, eu flutuava. Parece que lá não existia a lei da gravidade. Então eu flutuava, eu deslizava naquele campo verde, muito verde, um verde totalmente diferente do verde que a gente conhece aqui. E quando eu olhei assim para frente, eu vi árvores assim enormes, como se fosse eucaliptos, muito grande mesmo. E eu conseguia ver, o meu olhar era em 360 graus. Mesmo eu olhando para frente, eu via o que estava acontecendo do lado, o que estava acontecendo atrás de mim, e eu fiquei muito deslumbrada com tudo aquilo. Aí eu vi ao longe, bem longe, como se fosse aquelas andorinhas que andam em bandos, elas vinham voando na minha direção. Pequenininhas, né, porque estavam muito longe. E eu fiquei ali encantado com toda aquela beleza daquele local. E o que mais eu ficava feliz é que eu conseguia respirar. Nossa, eu estava respirando, aquilo dava uma leveza, dava uma felicidade. Eu digo, o sentimento que eu tinha naquele momento feliz, eu não tinha experimentado aqui na Terra. Um sentimento indescritível mesmo, muita felicidade, muita leveza, muita paz, uma coisa assim inexplicável. E aqueles animais que eu estava tentando ver, é borboleta, é passarinho, é beija-flor, enfim, eram animais que eu nunca tinha visto, aves, né? Aves que eu nunca tinha visto. E eles vinham voando na minha direção. E eu fiquei ali parada, vislumbrando tudo aquilo, e ao meu lado esquerdo abriu-se uma janela de luz de todas as cores, vermelho, laranja, cores também que eu nunca tinha visto aqui. O arquiteto gosta muito de cor, né? Mas essas cores eu não conhecia. Verdade. E dentro daquela janela de luz, apareceu
um ser, né? Um ser com uma roupa, uma vestimenta azul, brilhante, um azul também que não é aqui do nosso planeta. E ele veio na minha direção. E eu fiquei assim, espantada, né? Quem é você? Onde que eu tô? Né? E ele pegou, juntou as minhas mãos, assim, segurou nas minhas mãos, assim, e falou assim: você vai voltar. Aí eu falei: mas eu não quero voltar. Eu tô respirando aqui, eu tô tão bem, por que eu tenho que voltar? Ele falou assim: você vai voltar porque a sua filha pediu para você voltar. E o pedido dela vai ser atendido. Eu falei: mas eu não quero voltar. Eu tô bem aqui, por que eu vou voltar? É que eu tô respirando, né? Daí ele falou assim para mim: uma ordem dada não pode voltar atrás, ela tem que ser cumprida. Só que aí, nesse momento que ele falou comigo, eu percebi que ele falava comigo por telepatia, assim como eu também me comunicava com ele por telepatia. E eu falei: mas como que eu estou falando com você sem abrir a boca, sem falar por telepatia? Né? Aí ele não respondeu. Aí ele falou assim: você vai voltar porque a nossa conversa aqui ainda vai ter que terminar. E assim como nós estamos conversando aqui, dessa forma, na sua volta, você pode também levar esse diálogo, se você quiser, para todos os lugares. Eu falei: mas como assim? Ele falou: através da música. A música, ela é a comunicação entre qualquer local no globo terrestre, vamos dizer assim, né? É a comunicação universal. As palavras dele foram essas, né? É a comunicação universal. E se você quiser, você pode tentar levar essa comunicação através da música, que nós vamos ajudar você. Aí eu falei: mas eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Ele falou: mas a ordem já foi dada e você vai voltar. E nisso, aqueles animaizinhos que vinham voando em minha direção, estava assim a uns 3 ou 4 metros de distância, mais ou menos, e eles sumiram, assim, do nada, como um passe de mágica, eles sumiram. Aí eu entendi que aqueles animais, eles estavam vindo me buscar, para me levar para um outro local, certamente, né? E naquele momento, ele falou assim: você vai ter prova de tudo que você está vivendo aqui. Quando você retornar, você vai ter a prova de onde você esteve, de tudo que nós conversamos aqui, e você vai saber que isso é real, é verdade. Aí ele falou mais algumas outras coisas de ordem pessoal, vamos dizer assim, para mim, para o meu entendimento. E, passado isso, eu me vi voltando pelo teto da minha casa, não sei, né? Eu sei que eu vi o meu corpo na cama e eu entrei no meu corpo novamente. Eu entrei assim, não sei nem explicar como, mas eu sei que eu entrei no meu corpo e quando eu entrei, assim, aquela sensação de leveza, né? De leveza, de estar respirando, eu estava respirando. E assim que eu entrei no meu corpo, eu sentei na cama e eu estava respirando. Eu falei: nossa, eu estou respirando, né? E eu sentei na cama e a primeira coisa que eu vi, eu tenho um lugarzinho assim no meu quarto, um mini estúdio, né? Onde tem meu violino, meu violão, meu teclado, né? E eu bati o olho ali, né? Aí eu falei: nossa, eu tô respirando. Eu estava tão feliz porque eu estava respirando, porque já fazia 3 dias que eu não conseguia respirar. Aí, quando eu olhei assim no meu quarto, eu vi uma fuligem preta
preta, cinza, uma fuligem bem grande ali no chão, e na hora ele me falou assim: eles foram desintegrados e essa é a prova, por isso que você está de volta. Então, assim, eu entendi que aqueles seres, eles estavam vindo me buscar, porém, como eu iria voltar, eles foram desintegrados, né? E por isso que eles não me buscaram, senão ele ia me buscar. E a prova estava ali, aquela fuligem ali no chão. Depois eu descobri, mais tarde, que 2 dias antes, meu gato tinha pegado um passarinho, um bichinho ali, matou o bichinho e largou as penas dele ali. E a gente, nesse desespero aí, eu passando mal, ficou ali, ninguém tirou, né? Daí eu levei a filha. Então, tudo assim, coincidências, né? Coincidências. Aí, passado, assim, tudo isso foi questão de minutos, de segundos, eu voltei a sentir o ar pesado, eu já não consegui mais respirar, já voltei ao normal, que era, voltei ao planeta Terra. Poxa, estava tão bom lá. Aí eu continuei ouvindo, né? Agora, a partir de agora, tudo vai dar certo, você vai conseguir médico, você vai conseguir hospital, você vai conseguir o medicamento, você vai conseguir tudo que você precisa, porque você voltou, você precisa voltar, você precisa ficar aqui mais um pouco, né? E assim aconteceu. Em seguida, a minha irmã, a gente fala assim de vez em quando, mas não fala muito, porque ela estava com o marido acamado, o marido sofreu um AVC, então ela quase não ligava para mim. Eu que ligava para ela, cada 2 dias, 3 dias, perguntava como é que era. Ela nunca ligava para mim. E naquele momento ela já ligou para mim, eu não atendi, aí ligou para minha filha, a minha filha falou o que estava acontecendo, aí ela já se movimentou para mandar medicamento, para ir buscar remédio, médico, enfim, mas ela não remédio não, mas não tem, tá tudo fechado, farmácia, o que ela tem? Que ela tem não, só não consegue respirar, não consegue falar, não sabia que eu estava com Covid. Quando foi à noite, a empresa que eu trabalhava, o diretor da empresa, e isso aconteceu no final de semana, no sábado, no domingo, então para dificultar mais ainda tudo. Quando foi à noite, umas 8h30, 9 horas da noite, já um pouquinho tarde, o diretor da empresa que eu trabalhava, o gestor, veio e bateu no meu portão. Ficou sabendo que eu estava doente, que eu não tinha ido trabalhar, e veio e a minha filha falou como eu estava na mesma hora. Ele falou: chama o Uber, vamos levar ela no hospital. Então as coisas começaram a desenrolar, né? Para que eu fosse atendida, para que eu tomasse medicamento e né, sobrevivesse. E aí naquele mesmo dia a gente foi para o hospital, eu já fiz os exames lá e sim, eu estava com um problema, estava com Covid, o pulmão estava já também com um problema, né? E eles queriam que eu ficasse internada, eles iriam entubar para que eu ficasse lá no hospital. Mas a minha filha não deixou, ela não deixou, falou: se entubar, você vai morrer. Então, assim, as coisas começaram a se desenrolar para que eu realmente não morresse, para que eu continuasse aqui. Aí passamos na farmácia, voltamos para casa, aí no dia seguinte já fui procurar um tratamento mais eficaz, né, com ozônio, com hemoterapia, enfim. Em 3 dias eu estava de volta. Já estava, assim, no mesmo dia, já fui medicado, já estava tomando remédio e comecei a melhorar. No segundo dia passado isso, eu ainda não conseguia falar direito por causa da falta de ar. Eu vi uma pessoa andando assim, o meu portão embaixo ele tem grade, e eu vi que uma pessoa andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aquilo me incomodou. E eu mesmo ruim, eu fui lá olhar o que está acontecendo na frente do meu portão. Quando eu cheguei lá na frente do portão, tem um rapaz, aqueles que vendem saco de lixo, aqui na minha cidade tem muito, o pessoal bate de casa em casa vendendo um saco de lixo, né? E ele estava vendendo saco, ele era um vendedor de saco de lixo, só que ele estava andando para lá e para cá, porque tinha aparecido um gatinho aqui em casa e nós adotamos ele. E o gato saiu e ele foi atropelado. E o gato estava morrendo ali naquele momento na rua, né? Foi atropelado.
E o rapaz que veio no saco de lixo estava tentando ali fazer alguma coisa, né? Tirar o gato do meio da rua, enfim. E aí, quando eu abri o portão, eu vi aquela cena que era o meu gatinho. Nossa, foi muito ruim, né? Eu doente. Aí eles falaram para mim, né? Eu ouvi novamente aquela voz. Uma ordem dada não pode ser voltado atrás. Alguém tinha que ir no seu lugar para que você vivesse. Eu fiquei chocada com aquilo, né? Quando eu ouvi aquilo, porque não entendi nada disso. Por que meu gato morreu? Né? Eu queria tirar o gatinho dali, né? E, enfim, chorei bastante, fiquei muito aborrecida. E aí eu comecei a pensar, né? E eles falaram para mim lá isso, que os fatos que iriam ocorrer depois, eu ia ter certeza, ia ser a confirmação de que eu estive fora do corpo, que eu estive em outro lugar. E aí aconteceu tudo isso. E então eu falei, puxa, então não foi assim, não foi que eu dormi, não foi que eu desmaiei, não, eu morri mesmo, eu fui para um outro local, eu fui para uma outra dimensão, eu tive contato, né, com pessoas, com seres, né, talvez se eu fosse de outra religião, eu ia encontrar um Buda, eu falo isso, enfim, o que estava no meu cérebro, o que eu encontrei foi esse ser, ele não me falou o nome dele, ele me falou também que nenhum de nós estamos sozinhos, todas as nossas ações, elas são monitoradas, eles veem tudo o que acontece. Por mais que seja uma formiga preta num quarto escuro, numa noite escura, todas as nossas ações, elas são vistas. Né? E o nosso mundo aqui, nós estamos no tempo das cavernas, né? Moralmente, sentimentalmente, a nível de sentimentos mesmo, de solidariedade, nós estamos no tempo das cavernas. Ele também me falou que eu iria encontrar alguns lugares aqui que tem a mesma vibração de lá, que era igual. Mas é muito raro mesmo. Mas ele falou que eu iria encontrar esses lugares. Aí o tempo foi passando, eu realmente fui, já passou um ano, né? Isso aconteceu o ano passado, em janeiro. Eu fui em 2 locais aqui, que eu senti a mesma leveza do ar, a mesma energia, tudo assim, muito diferente, né? Que está em outra dimensão já. E também, Paulo, uma coisa que eu observei é assim, existe uma diferença de mais ou menos 72 horas entre o que acontece aqui e o que acontece lá. O que acontece lá e o que acontece aqui. É a diferença de 72 horas. Porque, assim, eu morri, depois 2 dias depois meu gatinho morreu, e todas as coisas que foram acontecendo é uma diferença de 72 horas. O nosso tempo aqui no planeta Terra é diferente do tempo de outra dimensão. E assim, eu tive a sorte de ir para um lugar bom, né? muita sorte mesmo de ir para um lugar bom. Não que eu seja uma pessoa boa, porque eu me considero uma pessoa como outra qualquer, né? Cheia de erros e defeitos, a gente vem tentando se melhorar, mas não sou uma pessoa, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, nem tenho intenção de ser, mas sou uma pessoa como outra qualquer, que trabalha, que luta, que tenta sobreviver de forma íntegra, honesta, né? Mas eu fui para um lugar bom. E esse lugar existe. Eu acredito que quando a gente desencarna, para algum lugar nós temos que ir, né? Segundo as nossas ações. E de lá para cá, passado um ano, o que eu posso dizer é que foi um divisor de água na minha vida. Eu sou outra pessoa hoje. Eu sou mais feliz, eu sou mais leve. Às vezes eu penso que até meu DNA mudou.
porque é muita, e não é assim, a partir de hoje eu vou mudar. Não, as coisas acontecem naturalmente, de forma muito sutil, muito espontânea. A minha família, minha filha, as pessoas que vivem comigo falam que eu mudei muito, mudei para melhor, eles falam, ainda bem. Embora eu me ache assim, que eu conversei com a psicóloga, eu voltei muito intolerante mesmo, até comigo mesma. E ela me falou assim: acontece que você foi para um lugar bom e aí você voltou para um lugar não muito bom. Então tem essa adaptação aí, né? O que você sentiu, o que você viu lá, entra em conflito com o que nós vivemos aqui, com o comportamento nosso ou de outras pessoas, né? Então dá esse conflito. E aí, por isso que eu me torno uma pessoa intolerante, talvez. Mas, enfim, né? Resumindo, foi isso que aconteceu. E eu até escrevi um livro contando esse relato com alguns detalhes mais, né? O livro está aí disponível à venda. Eu tenho intenção de imprimir o livro e vender por um valor simbólico, porque eu penso que eu quero que a renda eu possa com trabalho social, tipo comprar cesta básica, distribuir para as famílias carentes, porque as pessoas têm fome e a fome não espera. Né? Aqui na cidade, alguns anos eu fazia trabalho social, as pessoas têm fome. A fome não tem jeito, né? Então eu tive essa intenção de escrever o livro, essa minha experiência e fazer esse trabalho, né? Quem sabe através do seu canal alguém possa se interessar e nos ajudar nisso aí, né? Que de grama em grama a gente faz uma força-tarefa aí no bem, né? Levando alimentos, né? Que é o que a gente precisa, né? Comer, viver. É isso. Verdade, Giselda. Obrigado, viu, pelo seu relato. Vamos retomar aí algumas coisas, né, para a gente esclarecer mais alguns pontos, né, dialogar, digerir um pouco isso aí que você passou para a gente. Eu vou começar pelo fim. O seu livro, né? Qual é o título dele? Minha experiência de quase morte. É que ele mesmo, eu coloquei esse título. Uhum. E qual a mensagem central desse livro? Bom, eu relato essa experiência, né, que eu tive, que eu morri e eu fui para uma outra dimensão. Existe um lugar após a vida, existe seres que nós não conhecemos, animais, plantas, seres humanos ou extraterrestres, não sei, isso tudo existe, né? Eu estive lá. E esse pequeno espaço de tempo que eu estive lá contribuiu muito para o meu crescimento como ser humano. Uhum. Então, a gente vê que assim, a sua intenção com a publicação desse livro passar essa mensagem, né, de que existe algo além daqui, né, para onde nós vamos depois que a gente morre, o corpo morre, no caso, né, e que você dá a entender que essa experiência, o conhecimento dessa verdade pode nos tornar melhores seres humanos do que nós já somos. Né? Principalmente, Paulo, eu sou uma pessoa que eu não tenho fé, sabe? Sendo bem sincera, eu não tenho fé. Eu admiro muito os evangélicos. Os evangélicos, eles são muito positivos em falar, não, isso vai acontecer. E eles falam assim, com uma fé tão grande, né? Eu não tenho essa fé. Infelizmente, a fé é uma conquista de milênios e eu não tenho essa fé.
E também o que ficou muito claro para mim de tudo isso é que a fé, ela, ela muda totalmente. O pedido, a minha filha pediu que eu voltasse. Ela pediu que eu não morresse. Então eu digo assim, até para a morte cabe recurso. Né? Você morre, mas entraram com recurso a meu favor e eu ganhei a causa. Ganhou de segunda instância, né? Exatamente. Na prorrogação dos últimos minutos do segundo tempo, eu consegui. Então, a fé, o pedido que você faz, o universo, o mundo espiritual, ele ouve e ele atende. Isso é maravilhoso. Infelizmente, eu não sou essa pessoa. Não sou. A minha filha pediu. Eles falaram isso para mim. A sua filha pediu, por isso que você vai voltar. Mas eu ia morrer. Eu ia morrer. Eu tenho certeza disso. A minha irmã, ela teve a impressão, a sensação de que eu ia morrer. As pessoas que estavam à minha volta, eu tenho um amigo meu que é muito próximo de mim, e ele disse que ele se sentiu mal, ele teve a sensação que eu ia morrer. Então, a fé, o pedido, a esperança, a confiança, ela existe, ela está dentro de nós. A minha filha teve isso, por isso que eu estou aqui agora, vou ter que me aguentar mais um tempo aí. Né? Você então, chegou a confirmar com a sua filha sobre essa questão da oração que ela fez? Sim, ela nem fez uma oração, né? Ela só pediu, né? Mãe, se você morrer, ela confirmou. Como é que eu vou ficar sozinha? Ela pediu, ela foi lá no quarto dela e pediu. Não quero que minha mãe morra. E ele, né, essa pessoa que me recebeu, que falou comigo lá, você vai voltar porque a sua pediu. E o pedido dela foi ouvido. E os seres que estavam vindo em minha direção para me levar para um outro lugar, eles foram desintegrados. O meu gato morreu porque alguém precisava ir no meu lugar. A morte estava aqui na minha casa. A fé, a mensagem que eu gostaria de deixar é assim, a fé, o pedido, a conexão com o universo, ela existe dentro de nós. Ela está dentro de nós. A minha filha pediu que eu voltasse. Ela não queria que eu morresse. E esse pedido dela chegou no departamento de pedidos, como a doutrina espírita reconhece, que existe o departamento de pedidos. A fé dela, que a gente chama de fé, chegou lá e ele foi atendido. Foi atendido que eu voltei, que os animais que vinham me buscar para me levar para um outro local foram desintegrados, que o meu gato morreu, que tudo contribuiu para que eu fosse ao hospital, fizesse exame e tomasse medicamento e me tratasse e melhorar meu estado geral. Eu tive uma lesão no pulmão, uma pequena lesão no pulmão. Estou me recuperando até agora. Eu ainda não estou completamente curada. Também, né? Certamente o Covid desencadeou uma pneumonia, né? Sim. Uma infecção no pulmão. E assim, eu corria 3 km por dia. Hoje eu já não consigo mais correr. Depois do Covid eu não consigo mais correr. Voltei a correr, mas bem pouco. Nem 2 km não faço, né? Corro, né? Bem, eu estava perguntando o seguinte, eu achei curioso porque você viveu essa experiência, você tem certeza que existe uma vida após a morte, tem certeza que existe um sistema hierárquico, né, de pessoas que comandam, pessoas ou seres que comandam nossa vida, nossa existência. Você viu acontecer a realização daquilo que a sua filha queria que acontecesse, que era você continuar viva, né? E você disse que não tem fé. Aí eu não entendi. Porque você, assim, com as suas palavras e ações, você confirmou que tinha fé. Depois disse que não tinha fé. Eu não entendi. Você poderia explicar melhor? Eu também não sei explicar muito bem. Mas eu não tenho fé, não.
Eu não sou, eu admiro muito, muito, como eu já falei, os evangélicos. Os evangélicos falam assim, né? Em nome de Jesus, isso vai acontecer, né? Eu não sei se acontece ou não, mas eu Ah, nem falo isso. Porque, às vezes, quando eu estou diante de uma dificuldade, eu penso assim, né? Eu não consigo pensar assim, não, eu vou reverter essa situação e vai dar certo. Eu não tenho essa segurança, sabe? Mesmo passando por toda essa situação. Talvez agora minha fé melhorou um pouquinho, mas eu não tenho, eu nunca tive. A minha mãe falava, sua fé é pouca. A minha filha fala, a sua fé, mãe, você não tem fé, né? Mesmo passando por isso, porque eu acredito que a minha vivência, né, a minha experiência de vida não me gabaritou para ter essa certeza, essa segurança. Né? Às vezes, diante de uma dificuldade, eu fico assim, né, mas será que vai dar certo? Eu não falo assim, não, vai dar certo. Diante de algumas situações, né, eu ainda me sei. considero uma pessoa com pouca fé, mesmo passando por isso. É interessante, né? Mas, É, infelizmente, é é, assim. talvez seja o conceito que você tem de fé, né? O que é fé para você exatamente? Então, fé é aquilo que você acredita que vai acontecer antes de acontecer. Fé é aquilo que você tem certeza e não vê. Né? Uhum. Por exemplo, eu vou jogar na loteria e eu vou ter certeza que eu vou ganhar. Eu não tenho essa certeza. Eu jogo ali. Ah, eu vou jogar, mas será que eu vou ganhar? Acho que não sei. Né? Entendeu? Se eu for, Entendi. não, eu vou jogar, mas eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Aí eu ganho. Uhum. Né? Porque eu tenho fé. Eu não tenho. Eu me considero uma pessoa muito prática e racional. Eu falo isso. Eu sou prática e racional. Porque na arquitetura, na engenharia, se você não colocar um tijolo em cima do outro, você não sobe uma parede. Então eu falo assim, É não adianta verdade. você ficar vislumbrando, vou fazer uma casa assim, assim, tá, mas se você não pegar Uhum. um tijolo, cimento, areia, colocar ali, colocar um em cima do outro, não sai. Uhum. Então eu não Mas consigo. você acredita com todas o seu ser que a vida continua após a morte? Sem dúvida. Isso eu não Sem tenho dúvida. dúvida. Acredita que existe uma ordem no universo, como aquele ser afirmou para você, que coisas acontecem obedecendo a um sistema todo organizado? Existe um sistema organizado para cada um de nós. Porém, as regras desse sistema, elas podem ser quebradas, como foi a minha. Hum. Elas podem, através da fé. Uhum. Sim. É essa É. conexão que nós não temos conhecimento ainda, ou não é conhecimento, nós não temos domínio. Conhecimento a gente Uhum. tem, nós não temos domínio dessa, dessas, desse mecanismo. Assim, né? Os É. grandes pesquisadores, eu gosto muito dos grandes cientistas que tiveram, eles falavam isso, né, da conexão do ser humano com o universo. Se a gente soubesse manipular as energias, ter a conexão mesmo com o universo, a nossa vida seria bem diferente, né? Eles falavam, sempre falaram isso. Isso há milhões de trilhões de anos já se falava isso. Né? Quem é que falava isso? Que eu não ouvi bem. Estou tentando me lembrar o nome dele aqui, eu gosto muito dele. Ele é um cientista que ele não é muito conhecido. Me fugiu o nome dele agora. Daqui a pouco eu lembro. Ele Ah, falava era um muito isso. cientista. Sim, ele falava muito da conexão do ser humano com o universo. Né? Sim. Ele sempre falava que o dia que o ser humano conseguisse essa conexão, ele poderia planejar a vida dele da melhor forma que ele achava, da forma que ele achasse melhor. Né? Quando o ser humano conseguisse dominar essa Uhum. conexão, né? Que nós temos,
Nós temos essa conexão com o universo, mas a gente desconhece os mecanismos de como funciona. Algumas pessoas acredito que saibam, né, fazer isso. Pelo que eu entendi, o que você chama de fé é aquela confiança, aquela crença em que nós temos o controle da nossa vida e da existência e podemos determinar, eu quero isso e isso acontece. Exato. Mas ainda, você mesmo falou um pouco antes que o ser humano ainda está no tempo das cavernas, em questões de conhecimento, de moral, né? De aqui no evolução planeta espiritual. Terra, sim. Aqui no planeta Terra, sim. Aqui no planeta. Até o ar que nós respiramos, ele é pesado, ele é denso. De onde eu fui para onde eu vim, onde nós estamos aqui, ainda é tudo muito primitivo. Essa evolução, ela é individual. Então, assim, nós estamos aqui para isso, para evoluir. Mas é individual. Não, porque quando você falou em fé, eu queria entender exatamente o que é que você entendia por fé. E agora eu entendo isso, né? Para você, a fé é algo que a gente possa afirmar que vai acontecer, crer que aquilo vai acontecer, como os evangélicos dizem, né? Isso vai acontecer porque eu creio, né? Mas Exato. Acontece que com o nível evolutivo que nós temos, ainda muito centrados em nós mesmos, na nossa própria vontade, no nosso ego, né? Imagina se todo mundo tivesse esse poder. Eu quero que isso aconteça, o mundo ia virar um caos, né? Uma balbúrdia total, né? Porque as pessoas não sabem exatamente o que é o melhor, né? Para si nem para os outros. Não, Paulo. Nos mundos mais evoluídos, é assim. E os sentimentos são diferentes. A harmonia existe. Então, assim, o que eu quero, eu vou querer aquilo que não prejudique o outro, mas que ajude toda a comunidade, toda a humanidade. Nós aqui não temos isso, talvez por causa da nossa primitividade. Mas o mundo não ia virar um caos, ia virar harmonia, porque todos nós iríamos querer o bem, né? Que o que aconteça para mim, aconteça para o outro também. É isso que ficou muito claro para mim, que nós estamos aqui muito primitivo, nos sentimentos, nas ações, na maneira de como viver, né? Porque eu quero o melhor para mim e para minha família. O meu vizinho ou que outro mora lá no outro bairro, sabe, se sobrar, eu vou levar para ele, não é? É assim que a gente vive aqui no planeta Terra. E nos mundos mais evoluídos, mais avançados, não é assim. Se um irmão está passando necessidade, eu vou querer o melhor para ele, eu vou desejar, e isso vai acontecer. É mais ou menos isso. Não é. Eu só quis dizer o seguinte, que como nós não sabemos, a maioria das pessoas, inclusive os religiosos, os evangélicos, muitas vezes pensam que sabem o que é melhor. E se o que eles dissessem acontecesse, de fato, o mundo viraria um caos. É o que eu quero dizer. Porque um ia pedir uma coisa, outro ia pedir outra coisa, tudo muitas vezes voltado para os bens materiais, para o conforto nesse mundo, nessa vida. E a gente, com isso, esqueceria dos verdadeiros valores, né? Digamos assim. Se eu dissesse assim, eu quero uma casa grande, bonita, e essa casa viesse para mim. Eu quero um emprego, eu quero ganhar muito dinheiro, e isso vai acontecer, porque eu creio que vai, Deus vai abençoar. Aí vem muito dinheiro, aí a vida iria ficar um caos, porque não é isso, né, que é o verdadeiro valor que nós devemos buscar para que haja uma harmonia geral, né? O que eu quis dizer era isso. Eu, por exemplo, na minha vida, acho que estou até bem hoje, porque muita coisa deu errado, muita coisa que eu queria deu errado. E aí eu fui levado com esses erros
para uma situação muito melhor do que eu imaginava que seria o melhor para mim. Graças a Deus, tem coisas que eu tentei e não consegui. Porque se eu conseguisse, hoje eu estava numa situação muito difícil, entende? Então, o que eu quero dizer é isso. Fé, eu acho, que eu entendo que seja fé, é acreditar numa coisa que talvez você não precise nem ter fé, porque você foi lá e experimentou. Fé é aquilo que a gente ainda não sabe, a gente não conhece. Você não precisa porque você já sabe. Você experimentou, então você tem mais do que fé. Você tem a certeza absoluta de que, por exemplo, existe vida após a morte, de que nós colhemos aquilo que plantamos. Então, você está além da fé, né? Fé é crer naquilo que a gente não viu, não experimentou, não sabe que existe. Você experimentou, viu, sabe que existe, está além da fé. Agora, aquela fé de acreditar que o que a gente quer acontece, aí eu acho que é um pouco, talvez até um pouco infantil, aquela fé religiosa, né? Não, Deus vai abençoar porque eu acredito. Aí é a sua vontade, não é a vontade de Deus, não é a vontade do todo. O seu, a sua vontade centrada em você mesmo. Então essa fé é até perigosa, porque imagina se todo mundo conseguisse o que queria, né? É isso que eu quero dizer, né? Desse ponto de vista, sim, porque aonde eu estive, esses minutos lá, se nós vivêssemos como eles lá, a gente não iria precisar nem de leis, né? Não ia precisar de leis, de constituição, Exatamente. De nada, né? Os advogados iam perder dinheiro, nem ganhar dinheiro. Exatamente. Porque não iria precisar, se nós nos respeitássemos, né? Em relação à fé, a fé que você fala, a fé cega, talvez, né? Geralmente, aquela aqui a fé gente fala egóica, né? A fé egóica, aquilo exato. Assim, Deus vai quase que me obedecer, porque eu quero, entende? Eu acredito. Então, é diferente daquilo que Jesus falava. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porém, não se faça a minha vontade, mas a tua. É diferente, né? De dizer, isso vai acontecer porque eu acredito, eu creio, vai ser como eu quero, né? É isso que eu quero dizer. Vai ser como eu quero. Na verdade é isso, né? Não é que acredita que vai ser como eu quero. E também, Paulo, assim, o que fica muito marcante para mim às vezes, todos nós, né? Às vezes a gente sente que a gente está sozinho, né? Que a gente está desamparado. Acontece tantas coisas ruins na vida da gente, passamos por situações difíceis, todos nós, né? Ninguém está livre disso, todos nós, né? E aí a gente se sente assim, puxa, né? Mas estou passando tanta dificuldade, né? Será que Deus não está vendo? Enfim, ficou muito claro para mim. Vou repetir a frase. Uma formiga preta num quarto escuro, numa noite escura sem luz. Um amigo meu falou, um padre até, muito amigo meu, falou isso. Deus vê. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Todas as nossas atitudes, elas são vistas, são analisadas e são... e você colhe o fruto das atitudes, né? Tanto as boas como as não boas também. Sim. Nada fica impune. E o que eu acho mais difícil para todos nós é nós sermos honestos com a gente mesmo, com os nossos sentimentos. Por exemplo, eu tenho um colega de trabalho e eu não gosto muito dele, eu não tenho empatia por ele, né? Mas, como eu sou uma menina educada, eu sempre vou tratar ele bem e tal, mas lá dentro de mim, né, eu não tenho bons sentimentos, é um exemplo que eu estou dando, né? Convivo muito bem com meus colegas, né, meus amados colegas. Sim. Então, nesse mundo aqui que a gente vive, ser autêntico com a gente mesmo, nas nossas atitudes,
nos nossos sentimentos. É um desafio muito grande. Uhum. Claro, né? claro. E no mundo que eu fui, eu digo assim, né? A outra dimensão que eu fui, lá o que vale são os sentimentos. Uhum. Não é essa capa que a gente veste, né? Que a gente Lá ninguém tem se faz... máscara, né? Ninguém tem Não, lá máscara. ninguém tem máscara. E a gente tem, aqui a gente tem muitas máscaras, né? Muitas. É E verdade. isso o universo também está vendo. E um dia essa conta vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, o dia que a gente deixar o corpo físico, essa conta vai chegar. Essa é a certeza que eu tenho. Já tinha, pela própria doutrina espírita, que explica muito bem isso, mas agora eu tenho certeza, porque eu fui lá, né? Eu tenho carteirinha. Exatamente. Então, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos sentimentos, o menor que seja, é tudo muito importante. Porque a gente engana todo mundo, a gente só não consegue enganar a gente mesmo, né? Eu sempre falo isso e agora mais ainda. Então, só que são atitudes e sentimentos que tem que ser naturalmente isso. Né? Então, buscar se melhorar é o que nós precisamos. Cada um de nós buscando se melhorar, o nosso mundo vai se tornar melhor. Porque o ar que a gente respira, que a gente vai na fazenda, vai na zona rural, a gente fala, olha que ar gostoso. Gente, a gente não conhece o que é um ar limpo. Não conhece. Nosso ar é muito denso, é muito pesado. Existe outros locais melhores, né? Isso é uma certeza muito grande para mim. Bom, eu queria saber o seguinte, naquele momento, né, que você estava em casa e que teve uma parada cardíaca, você realmente perdeu os sentidos e como confirmou que tinha tido uma parada cardíaca? Então, a confirmação que eu tenho disso é que eu me vi voltando para o meu corpo. Eu me vi deitada na cama, eu me vi entrando dentro do meu corpo, e todos os acontecimentos que sucederam depois. As coincidências e o acompanhamento que eu tive para um pouco menos, bem menos, do que isso, aquilo, né? Então, assim, tem um companheirinho aqui do lado, né? Falando algumas coisas para mim, né? Essa é a confirmação. Sim. Certo. Você chegou a perceber sua saída? Como é que você chegou nesse lugar, digamos? Passou por algum túnel? Passou por algum lugar escuro? Ou você, de repente, acordou nesse lugar já? Não passei por nada disso, né? O túnel, a luz, que todo mundo pergunta, algumas pessoas passam por isso. Não. Eu estava na cama, ali, tentando respirar. Eu só tentava respirar, porque eu já não conseguia mais falar. A falta de ar é tanta, né, que a gente não consegue falar. Eu só estava tentando ali na cama respirar e pum, fui para outro lugar. Eu não me vi saindo, eu me vi voltando, entrando no corpo, vi o meu quarto, a minha cama, em planta baixa, né? Porque os arquitetos entendem bem disso, mas é como se você tirasse o telhado e olhasse por cima. Então, eu vi meu quarto, eu vi meu corpo, eu vi eu entrando no corpo. Uma sensação assim... Quando a gente está mergulhando numa piscina e tal, e você sai para fora, né? Você tá no fundo da piscina e você emerge. A sensação de entrar no corpo é essa. Só que o contrário, porque quando você está no fundo da piscina e você emerge para cima, você respira melhor. E eu estava respirando bem, estava bem. O que mais me impressionou foi isso. Nossa, eu estou respirando. Eu falei, conversei, embora de forma telepática, mas eu estava lúcida. E quando eu voltei, eu ainda estava bem. Mas depois tudo foi ficando denso, eu já não conseguia mais respirar.
A confirmação também que eu tive essa parada cardiorrespiratória foi que nessa mesma noite eu fui no hospital e fiz todos os exames e meu pulmão estava comprometido, a ponto de que eu deveria ficar internada naquele momento. Mas quem estava cuidando de mim, né? Certamente meu anjo da guarda, meu anjo guardião, meu protetor, enfim, o nome que for, ele deu a intuição para minha filha que eu não ficasse internada. Porque a médica falou, vai internar, vai entubar, ela está com uma lesão no pulmão, enfim, né? Tem 60 anos, precisa de tudo isso. E se eu ficasse lá, eu não ia. E minha filha, não, nós vamos para casa. Mas como não? Não vai. Aí o médico, não pode contrariar o paciente, então não vai, voltamos para casa. Então, assim, eu tive um problema grave. Então, eu morri. A confirmação que eu tive, né? Porque assim, o que. E a mudança radical que eu estou tendo até agora na minha vida, no meu comportamento, nos meus pensamentos. Tudo, né? Divisor de água, vamos dizer assim, né? Aconteceu alguma coisa. Não foi um sonho, não foi um desmaio. Não foi. E aquele ser que você viu lá, você descreveu apenas a roupa dele, né? Que era de um azul que não existe aqui. Que mais você poderia descrever sobre ele se eu tivesse que fazer aqui um retrato falado? Você chegou a ver o corpo, o rosto, como é que ele era? Sim, eu vi. No aspecto humano mesmo, né? O rosto, o semblante muito próximo à figura de Jesus, né? Cabelos longos, barba, um homem, né? A figura masculina. Ele era jovem ou velho? Não, ele era jovem. Jovem. Uns 30 anos, vamos dizer assim, né? Se fosse comparar. Jovem. E é o que eu falo, né? Talvez se eu fosse de outra religião, eu ia ver um outro ser, né? Sim. O que me chamou a atenção, as vestimentas, né? Uma capa azul brilhante, a gente vê na internet, né? A Ramatiza, aqueles seres assim, né? Muito, muito bonito, muito jovem, né? Que o artista descreve, né? Tem desenhos, então se parecia muito com isso. E também se parecia muito com uma figura de um outro mundo mesmo, um extraterrestre. Um homem belíssimo, belíssimo mesmo. Eu nunca vi um homem tão bonito aqui no planeta Terra como esse. E a vibração, a energia que ele mandava, os sentimentos que ele emanava para mim, eu conseguia receber. O carinho, o amor, o afeto, assim, muito forte, muito forte. Eu conseguia receber tudo que ele mandava, como se fosse um encontro com um pai, com um amigo querido, só que numa dimensão, assim, muito superior do que a gente conhece. Os sentimentos eram muito fortes, como se fosse mesmo um cuidador, né? Um anjo da guarda que a gente ouve falar aqui. Sim, quer dizer que você sentia como se você já conhecesse ele. Sim, me senti muito à vontade com ele. Tanto que eu questionei, mas eu não quero voltar. Né? Por que eu vou voltar? Eu estou respirando aqui, lá não conseguia respirar, né? Eu questionei. E conversamos mais algumas outras coisas também, de ordem pessoal, né? Que ele falou para mim. Então eu me sentia muito à vontade com ele. E os sentimentos eram muito fortes. A alegria, a felicidade, são sentimentos que dificilmente a gente tem aqui na Terra, né? Quando nasce um filho, quando você se forma, quando você tem aquela sensação de felicidade, só que lá em dose tripla. O prazer, né, de estar lá era muito grande, né? Muito, muito. Por isso que eu não queria voltar.
começo que eu estava respirando. Respirar é uma coisa, assim, indescritível, uma sabe? dádiva, Só que né? quem ficou sem respirar sabe. É muito... Verdade. Era necessidade, né? Então eu não queria voltar porque eu estava feliz. Eu estava completa, com saúde, respirando, por que eu ia voltar? Agora, mesmo que você não fale exatamente o que é que ele falou com você sobre suas questões pessoais, eu queria saber assim, era no sentido de você mudar alguma conduta, era no sentido de lhe consolar por alguma coisa, ou era no sentido de lhe prever alguma coisa no futuro? Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.